Falar o que vem ao pensamento, o que vier, quais associações vierem, sem ficar escolhendo, sem ficar controlando, sem censuras do que será dito. Falar o que for pensado, o que vier à mente. Mas e se parecer algo bobo? Mesmo se parecer algo bobo, se parecer algo errado, imoral, mesmo se parecer algo errado, se parecer algo sem sentido, mesmo se parecer algo sem sentido, a ideia não precisa ter uma organização, não precisa ter uma coerência, não precisa ter um sentido. O que nós queremos é que possa emergir o que vier ao pensamento ser trazido em palavras. Essa é a associação livre. Nesse vídeo, nós veremos como a associação livre é descrita nas palavras do próprio Freud. Para isso, eu vou usar um trechinho de um texto que chama O Início do Tratamento, que ele é publicado no conjunto de escritos sobre a técnica de Freud. E lá no início do tratamento, o Freud conta assim sobre a associação livre. Vamos seguindo a forma como Freud apresenta. Uma coisa mais, antes que você comece, antes da gente começar do Freud, aqui ele está exemplificando como que ele diz a um paciente sobre associação livre. Então, é para vocês imaginarem o Freud explicando para um paciente o que a associação livre é. Ele diz assim: uma coisa a mais, antes que você comece. O que você vai me dizer deve diferir, sob determinado aspecto, de uma conversa comum. Em geral, você procura corretamente manter um fio de ligação ao longo de suas observações e exclui quaisquer ideias intrusivas que lhe possam ocorrer, bem como quaisquer temas laterais, de maneira a não divagar longe demais sobre o assunto. Então, aqui ele está falando algumas preocupações nossas nas nossas conversas gerais, nas nossas conversas do dia a dia. Manter um fio de ligação, excluir ideias intrusivas, não divagar, certo? Isso faz parte das nossas falas cotidianas. Neste caso, porém, você deve proceder de modo diferente. Observará que, à medida que conta coisas, ocorrer-lhe-ão diversos pensamentos que gostaria de pôr de lado, por causa de certas críticas e objeções. Ficará tentado a dizer a si mesmo que isto ou aquilo é irrelevante aqui, ou inteiramente sem importância, ou absurdo, de maneira que não há necessidade de dizê-lo. Você nunca deve ceder a essas críticas, mas dizê-lo apesar delas. Na verdade, deve dizê-los exatamente porque sente aversão a fazer. Então, o Freud está dizendo assim, né, que alguns pensamentos que surgem no nosso pensamento, a gente fala, ah, não, faz crítica, faz objeção e põe de lado, né, e acaba pensando, é irrelevante, é sem importância, é absurdo, não tem necessidade de dizer isso. Ele fala, não, inclusive isso você deve dizer apesar das críticas, apesar das objeções, apesar de parecer irrelevante, sem importância, absurdo, sem necessidade. Na verdade, devido a esse movimento de não vou dizer, aí que é importante que você diga. Então, a associação livre é para dizer o que vem ao pensamento, mesmo se parecer que não é para dizer o que veio ao pensamento, ou principalmente se parecer que não é para dizer o que vem ao pensamento. Isso não é fácil, né? A gente é toda uma vida
pensando o que eu devo dizer, o que eu não devo, o que eu devo demonstrar que eu penso, o que eu não devo. Isso eu não devo falar, é melhor não falar, isso não. Toda uma vida assim para chegar num contexto que é o contexto clínico, em que a gente tem que deixar de lado nossas críticas, nossas objeções, nossas aversões e falar o que vem ao pensamento. O Freud, ele compara falar tudo que vem à mente com estar num trem. Vamos ver o que ele diz assim. Diga tudo o que lhe passa pela mente. Haja como se, por exemplo, você fosse um viajante sentado à janela de um vagão ferroviário, a descrever para alguém que se encontra dentro as vistas cambiantes que vê lá fora. Você está na janela, vendo as paisagens passarem pela janela, vendo as vistas cambiantes, que são as vistas que vão mudando, e ao invés de você escolher o que você vai contar ou não, falar isso sim, isso não, você vai simplesmente descrevendo o que você vê à janela enquanto o trem vai andando, você descreve para quem está dentro do vagão. Conseguem imaginar como que é um processo terapêutico em que a pessoa vai dizendo aquilo que ela vê no pensamento dela, vai trazendo o que vai aparecendo no pensamento dela, diz o que vier ao pensamento. Vocês conseguem imaginar? Então, uma parte importantíssima do processo psicoterápico de orientação psicanalítica é a associação livre. E aos poucos nós vamos vendo nas nossas aulas como que essa questão da associação livre vai se inserindo nos atendimentos, ok?